Alô, alô, amigos, tudo bem? Aqui sou eu, Padre Guilherme, mais uma vez me encontrando com vocês nesta terça-feira, dia 21 de setembro. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum e hoje a Igreja celebra São Mateus Apóstolo. Vamos pedir a intercessão de São Mateus para que nós possamos caminhar sempre mais com Jesus e que possamos sentir a ação abençoada da graça de Deus em nossa vida. Nós vamos refletir sobre o Evangelho de hoje, mas antes, aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, que se inscreva lá no meu canal do YouTube, Padre Guilherme Machado. Não se esqueça de ativar lá o sininho das notificações, que você vai receber um aviso sempre que sair vídeo novo. Dê a sua curtida também, para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas. Faça lá seu comentário, diga o que estas reflexões te fazem pensar, né? Qual a sua reação diante delas. E você pode também acompanhar essas reflexões todos os dias, no Facebook, no Instagram e no programa Gotas de Amor, da TVI de Pará de Minas. Nós vamos meditar sobre o Evangelho de hoje, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui este trecho que está no Evangelho de Mateus, que é da vocação dele. É quando Jesus o chamou. Quando Jesus chamou e ele passou a ser um apóstolo, um discípulo, e depois deixou escrito aí este texto que é o Evangelho que nós meditamos, né? É bem interessante observar que o Mateus não era uma pessoa que era valorizada na sociedade do povo de Israel daquele tempo. Por quê? Porque ele trabalhava na coletoria de impostos, ou seja, ele era um cobrador de impostos. Ele mexia com dinheiro, que para o povo da fé naquele tempo era algo que era considerado impuro, e por isso ele seria considerado uma pessoa de quem ninguém gostaria nem de se aproximar, né? Além do fato de ninguém gostar de cobradores, né? Ele ainda trabalhava com essa questão do dinheiro, que para eles era algo considerado impuro. Mas é bem interessante como Jesus fez acontecer uma reviravolta na vida desse homem, de alguém que se considerava não merecedor da graça de Deus, ele se tornou um seguidor de Jesus, se tornou um evangelizador e a vida dele passou a ser um segmento de Jesus. E é bonito perceber como Jesus vai ao encontro dos necessitados, né? Ele foi fazer a refeição ali na casa do Mateus e com outros cobradores de impostos para mostrar que no coração de Deus existe lugar para todos. Jesus, ele não concorda com o pecado, mas ele não abandona, não deixa de querer o pecador. Ele precisa que o pecador se converta. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar desses fariseus de julgar, né? Que essa pessoa não poderia estar na igreja, ou fulano de tal não deveria estar participando. Tem pessoas que eu já ouvi dizendo que acham que determinadas pessoas não poderiam nem entrar na igreja. Quem somos nós para julgar, né? Temos essa tendência, e tem umas pessoas que têm uma tendência até maior, que isso aí revela outras questões que a pessoa precisa pensar na própria vida, né? Ficar julgando os outros e querer assumir o papel de definir como é que a vida das pessoas tem que ser. O que nós precisamos entender é que existe um chamado de Jesus para todas as pessoas, e todas as pessoas, mesmo aquelas que porventura estejam numa situação que seja considerada muito ruim ou fora da fé, elas podem viver uma conversão. E uma conversão tão bonita e tão transformadora que podem se transformar em alguém que a graça de Deus possa agir para que outras pessoas também se convertam. Então, nós precisamos pensar sobre isso, meditar sobre isso. Em que situações nós ainda precisamos de conversão? Antes de querer julgar os outros, ou de querer determinar o que as pessoas devem fazer, em que situações nós precisamos mudar o nosso jeito de viver, né? E saber que se nós nos colocarmos diante de Deus, dizendo o nosso sim,
esse sim pode render muitas graças na nossa vida e na vida de outras pessoas, assim como Mateus, que passou a ser um dos grandes lembrados aí da nossa igreja como evangelista, né, que conta a história de Jesus. Pela intercessão de São Mateus, desça sobre você e sua família a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quarta-feira, dia 22, te aguardo aqui para que nós possamos seguir em frente, refletindo, meditando sobre a santa palavra do Senhor. Até lá.